começando me apresentando enquanto a Sheila não entra. Mas meu nome é Ana Beatriz, eu sou integrante da RENFA, militante da RENFA. Eu sou estudante de Direito, estou me formando agora, sou estagiária atualmente na Defensoria Pública da União e pesquiso sobre criminologia, era integrante do grupo Asa Branca de Criminologia, onde eu desenvolvi algumas pesquisas nessa área, e sou entusiasta da temática do abolicionismo penal, do desencarceramento, de uma nova lei de drogas, enfim, uma reforma da política de drogas. Sou antiproibicionista, feminista, e está sendo um prazer hoje poder mediar esse debate com essas mulheres incríveis e pelas quais eu tenho uma admiração enorme. E aí, vou apresentar as palestrantes para vocês. A gente tem Brisa e tem Sheila Carvalho, que são mulheres incríveis. A gente vai começar ouvindo Brisa. Vão ser 20 minutos para cada uma poder fazer as exposições. E, em seguida, a gente pode abrir para o diálogo, mas vocês já podem ir colocando suas questões no chat, que eu vou anotando, vou fazendo esse registro, e a gente vai organizando para, posteriormente, a gente debater. Bom, Brisa é advogada criminalista, ela está associada ao Instituto de Defesa da População Negra, ela é integrante da Reforma, que é a rede jurídica pela Reforma de Política de Drogas, e da RINFA, é pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia, e também é membro da Comissão de Segurança Pública da OAB de Pernambuco. Atualmente está no Rio, mas é realmente eterna pernambucana. Brisa vai começar, depois a gente vai ouvir Sheila, que também é uma pessoa incrível, advogada de direitos humanos, integra a Uniafro Brasil, a Coalizão Negra por Direitos e o Grupo de Prerrogativas, é coordenadora do Núcleo de Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, é conselheira da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, sócia do Carvalho Siqueira Advogadas e Advogados, e do Fellow do Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos, e reconhecida como uma das pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos. Ou seja, é uma potência, né? Vamos lá ouvi-las e aprender bastante. Estou aqui também para aprender com vocês. Podem se apresentar, gente, e começar. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Brisa. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar é que, para mim, é uma grande honra estar dividindo essa mesa contigo, Sheila. Então, quero mais uma vez, assim, agradecer a tu ter topado, agradecer esse convite, assim, estou bem ansiosa para te ouvir, para estar aprendendo contigo, imagino que todo mundo aqui também. Mas, bem, bora lá. Vamos só esperar um pouquinho para a gente transmissão pelo Facebook, a gente está iniciando pelo Facebook a transmissão. Aí vamos só esperar um pouquinho para a tua fala começar e todo mundo conseguir assistir. Um minutinho. Confirmar se a gente conseguiu lá. Tem muita gente que não se inscreveu e quer também te ouvir, né? Com certeza. Zerei aqui o cronômetro novamente, porque né, tem que ter um acompanhamento, senão me for se deixar, vai a noite toda. Quando tiver faltando uns 2 minutinhos, eu vou te avisar, tá? Faço assim. Para facilitar. Deixa eu ver aqui se já conseguiram compartilhar. Cristina disse que o som está muito baixo. Melhorou, Cristina, ou ainda está? Acabei de ver. Pronto, estamos ao vivo agora. Pode começar, Brisa. Vamos aí. Vou contabilizar aqui. Boa noite, pessoal. Bem, o tema de hoje é abolicionismo penal e feminismo antiproibicionista, né? Então, eu separei aqui alguns conceitos para a gente aprofundar, para a gente refletir, e aí eu preparei rapidamente uma apresentação aqui que eu vou estar compartilhando com vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Precisa o anfitrião liberar para poder compartilhar a tela.
Acho que foi. Meu computador está um pouquinho lento, mas vai. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim, tá tudo ok. Para mim ainda está carregando. Tá carregando, mas abriu o slide, mas está carregando agora. Abriu, né? Pois então, bora lá, começar. Primeiramente, é importante a gente pontuar que essa questão do abolicionismo penal há uma dupla via, né? Então, temos tanto a perspectiva teórica como a perspectiva de movimento social. Dentro da perspectiva teórica, há várias vertentes, então, algumas delas mais aproximadas do movimento social, outras não. E aí, o movimento abolicionista, enquanto movimento social, né, ele consiste em movimentos na sociedade civil organizada, organismos com participação de técnicos, pessoas privadas de liberdade, sobreviventes do sistema, familiares, pessoas com alguma experiência dentro desse campo de atuação. E aí uma questão bastante importante é a localidade das lutas abolicionistas. A luta abolicionista ela é sempre local, ela precisa traçar estratégias a partir dessa realidade fática. Por outro lado, é importante observarmos o contexto global. O que é que significa isso, Brisa? Significa que esses processos que a gente vive de encarceramento aqui, eles estão interligados a outros lugares. E aí, por exemplo, nós vamos ter processos de encarceramento também na América Latina, nos Estados Unidos, processos de reprodução de sofrimento e segregação social, como o apartheid, como também a ocupação da Palestina. Então, esses processos eles estão interligados, como a gente vai ver mais adiante. Como exemplo de movimento social, assim, pelo desencarceramento, aqui no nosso país a gente tem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Então, é importante, quem quiser conhecer mais, tem lá no Instagram, dá uma acompanhada também nos movimentos, nas reivindicações que são feitas pela agenda. Então, aqui são alguns exemplos, né? E aí, enquanto perspectiva teórica, nós vemos que o objeto da abolição é o sistema penal. Mas que danado é o sistema penal, né? Quando a gente sempre fala assim. Então, por sistema penal, nós entendemos que são a totalidade das instituições que operacionalizam o controle penal, ou seja, polícia, Ministério Público, Justiça e prisão. Geralmente a gente fica só pensando na prisão, mas tem todo esse aparato também que faz parte desse sistema penal. Também faz parte do que é o sistema penal as leis, as teorias, o direito, que legitimam ideologicamente a atuação, né, do sistema penal. Também os mecanismos de controle social, como a mídia, a escola, a universidade, que constrói essa cultura do senso comum punitivista, né? Então, informalmente também, o sistema penal somos todos nós, perifericamente, nós, indivíduos da sociedade, que reproduzimos essa ideologia, né, e que internalizamos aquela ideia de que cadeia é um lugar onde a gente coloca as pessoas que são mais. E aí, o abolicionismo, ele vai ter alguns pontos de partidas que eu vou apresentar aqui para vocês, e ele parte, assim, da lógica que o sistema penal vigente constitui a herança de uma doutrina cristã medieval, ou seja, branca, colonial, assentada na ideia do maniqueísmo, que é o que é maniqueísmo, né? Aquela coisa do bem e do mal. E aí a pena seria um castigo pelo mal. Então, há uma construção de uma relação adversarial, uma polarização entre autor e vítima. E aí a dimensão feminista nas teorias e práticas
nas teorias e práticas abolicionistas, nos ensina que o pessoal é político. Ou seja, esses impulsos punitivistas que eu falei antes, eles estão nas nossas próprias reações emocionais, né? Basta a gente observar, por exemplo, como a gente reage quando alguém faz uma violência conosco. Então, a gente reage de uma forma violenta. Então, o sistema penal, ele também está em todos nós, né? Em todos nós enquanto sociedade, que eu falo. E aí as prisões também, elas são uma encarnação do racismo, né? Lembrando que o racismo, ele não depende dos atores individuais, ao contrário, ele está profundamente enraizado, então nós vamos ter atores sociais que estão no judiciário, que estão na polícia, que são negros, e que isso não vai impedir nessa reprodução do racismo por essas instituições, porque não é algo individual, é algo estrutural, né? Então, também parte da perspectiva de que o carceramento em massa é a nova segregação das pessoas negras, de que as corporações do sistema industrial prisional lucram com esse sofrimento. Parte também da perspectiva que o sistema penal, ele apresenta a contradição entre as promessas que ele não cumpre e as funções reais que ele cumpre sem declarar, embora todo mundo atualmente já saiba, não é isso? Então, assim, ele promete proteger a saúde, promete proteger a vida, e, na verdade, ele faz outras coisas, que são justamente a criminalização desses baixos estratos sociais, a reprodução dessas desigualdades. E aí, outra coisa também, outro ponto de partida da ideia abolicionista é que a impunidade, na verdade, ela é a regra e a criminalização é a exceção. Então, há uma ilusão de que a lei é para todos, mas ela não é. Então, a gente vê uma pouca punição, por exemplo, de crimes ambientais, crimes de clarinho branco, crimes no trânsito, né? Então, também, mais que um sistema de proteção de direitos, é um sistema de violação de direitos humanos. Então, assim, ele pretende proteger a vida, pretende proteger a integridade física, mas ele promove, por outro lado, mortes, promove torturas, né? E aí o sistema penal, ele também rouba um conflito das vítimas, ele não escuta as vítimas, ele não protege as pessoas. É um sistema de difícil controle social, então, assim, por exemplo, há vários órgãos, inclusive, do próprio Estado que tem dificuldade em entrar em presídios para fazer fiscalizações. Ele não é uma resposta legítima a situações de problemas, então, no campo da criminologia é comum a gente ouvir que ele é um produtor de sofrimentos desnecessários, de sofrimentos estéreis, e, sendo ele um problema, ele deve passar por um processo de abolição. E aí, o que é que a gente quer? Que danada a gente quer abolir? A gente quer abolir a prisão, a estrutura da prisão, mas não só, né? A gente quer também abolir as instituições formais de controle, a cultura punitiva do sistema penal, a própria linguagem, esse lugar de crime, autor, vítima, criminoso, gravidade, periculosidade, o conteúdo da linguagem, né? De nada adianta a gente criar novas instituições, novos termos, com os mesmos conteúdos punitivos. E aí, outra coisa que a gente precisa pensar também é porque há um número tão desproporcional de pessoas negras na prisão. Porque há tantas pessoas analfabetas na prisão. E aí, abolicionismo penal significa a gente tentar abolir o racismo, né? A luta pelo abolicionismo penal é uma continuidade da luta pela abolição da escravatura, da luta pela libertação do povo negro. E aí, quando as pessoas, às vezes, assim, têm algumas dúvidas, né, em relação a essa ausência de controle social, então é necessário também explicar que o abolicionismo penal, ele não implica a ausência do controle social. O que ele pretende é ultrapassar essa visão, essa ilusão, que está hoje simbolizada no sistema penal. Então, assim, é entender que punir não é solucionar. E aí, como é que a gente faria isso, né? Então, há alguns caminhos. Dentre essas várias vertentes, há várias propostas e vários caminhos de solução, né? Então, a gente pode pensar aí na descriminalização legal e judicial, na despenalização, por exemplo, o uso de drogas, legalmente falando, ele é um crime que não tem a pena de privativa de liberdade, né? Então, há uma despenalização da pena de prisão privativa de liberdade. E aí, a transferência de conflitos para outros campos do direito, modelos conciliatórios, como a mediação penal de conflitos, conciliação cara a cara, modelos terapêuticos, modelos indenizatórios, modelos pedagógicos. Esses são alguns exemplos. E aí, o discurso punitivista, como é que fica? Diante desse cenário, assim, de que sabemos que o sistema penal ele não funciona
para o que ele pretende, né, para o que ele diz que pretende proteger, né, como a vida, a segurança pública, todas essas questões que a gente já está careca de saber. E aí, a própria galera punitivista também já está ligada nisso. E aí, o que eles veem, o que diferencia, assim, é que eles veem uma outra proposta de solução. Eles entendem que o sistema penal ele não funciona porque porque ele não é suficientemente repressivo. Eles entendem que é necessário criminalizar mais, penalizar mais, aumentar os aparatos judiciais, fechar cada vez mais a prisão, suprimir cada vez mais garantias. Então, também ligado àquela ideia do punitivismo mediático, aquelas concepções punitivistas também influenciam e são reproduzidas dentro dos partidos políticos, sejam de esquerda, sejam de direita. E também, por outro lado, o eleitorado também vai reproduzir essa lógica de que o grande problema principal é a segurança pública e que quer essa sensação de segurança, quer mais punição, quer mais leis, como se isso fosse fosse proteger realmente esses bens jurídicos, que é como a gente chama, que o sistema penal diz que vai proteger, né? E aí a gente chega num contexto atual de superencarceramento, ou hiperencarceramento, ou encarceramento em massa, né? Há vários termos para isso, que também está bastante ligado, né, à questão do neoliberalismo e a questão da guerra às drogas. Então, a gente vê que, durante esse processo, nas últimas décadas do neoliberalismo, há um processo de empobrecimento, de retirada de direitos. Então, na verdade, não de empobrecimento, mas de aprofundamento do empobrecimento, né, das pessoas. E aí, é nesse contexto que a gente tem também a transnacionalização do controle das drogas, né, então, a importação de ideologias também dos Estados Unidos, né, de que o traficante, da ideia do traficante como inimigo. E aí, todo esse contexto, assim, de vulnerabilização social vai fazer também, vai proporcionar um cenário que a gente vê de criminalização das mulheres. Então, a gente vê também, nas últimas décadas, um aumento do encarceramento, tanto masculino e também das mulheres. A gente vê que tem mais de 60%, aumentou mais de 60%, assim, nos últimos anos. Então, esse processo de criminalização das mulheres, que não são qualquer, né, não é qualquer mulher, são mulheres não brancas, são mulheres empobrecidas, são mulheres periféricas, faveladas, ele está ligado a um processo colonialista e proibicionista, né, que começa bem lá atrás, bem antes do neoliberalismo, e que implicou na estigmatização e na marginalização das substâncias utilizadas por povos subalternizados com o advento da colonização. Então, assim, havia, né, esse uso e esses costumes associados às pessoas negras, e houve esse processo de criminalização ao longo dos anos que desemboca na atual política proibicionista atual. Então, junto com esse fenômeno de empobrecimento das mulheres, né? Então, a gente vê aí esse aumento do encarceramento feminino bastante ligado a essa questão do tráfico de drogas. Então, assim, apesar de haver um grande número de crimes previstos, a gente observa que são crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, e no caso das mulheres, são o tráfico. Na minha pesquisa na faculdade, no meu texto de colonização, ele trouxe essa exploração das mulheres, e aí esse processo também de criminalização das drogas, ele é responsável por uma ampliação desse controle penal sobre as mulheres, desses grupos, né, que foram subalternizados dentro desse processo de colonização, o que é intensificado, né, nos dias atuais. Então, assim, essas são algumas reflexões iniciais para a gente estar discutindo aqui, e eu gostaria de terminar também trazendo um poema.
que fala assim: se afasto do meu jardim os obstáculos que impedem o sol e a água de fertilizar a terra, logo surgirão plantas de cuja existência eu sequer suspeitava. Da mesma forma, o desaparecimento do sistema punitivo estatal abrirá um convívio mais sadio e mais dinâmico os caminhos de uma nova justiça. Então, com isso, eu quero finalizar, né? Essas são algumas reflexões iniciais para a gente estar discutindo, e é isso. Muito obrigada, Brisa. Dentro do tempo certinho, bem tranquilo. Muito massa a tua explanação. Espero que tenha acrescentado aí para todo mundo. Um debate super necessário, super pertinente. O pessoal está pedindo, se possível, depois disponibilizar a apresentação, porque ela, de fato, tem muito conteúdo. E aí, se for possível, fazer essa disponibilização posteriormente, vai ser massa. O pessoal está com algumas questões, vão se inscrever, né, para falar, mas a gente vai abrir para a Sheila, ela faz a exposição dela, e aí no final a gente pode abrir para o diálogo, tá certo? Para as pessoas que estão inscritas. Sheila, é com você, boa noite, bem-vinda, e pode falar, obrigada. Brisa, boa noite, Ana Beatriz, boa noite, Brisa, muito prazer, felicidade de estar aqui com vocês, com tantas pessoas queridas também que estão aqui participando desse debate, né, uma honra poder participar da atividade da RENFA, que é uma articulação pela qual tenho muito apreço, admiração aí de acompanhar o trabalho, que é extremamente importante para a nossa luta feminista, anticárcere, antipolítica de drogas, abolicionista, tudo isso que a Brisa trouxe com muita propriedade, né? Não sei se eu vou fazer igual, por exemplo, não estou organizada em apresentação e não sei se conseguirei ter a forma linear que a Brisa teve na apresentação, né? Que foi realmente muito boa aqui e nos dá um bom ponto de partida para o nosso debate, né? Enfim, como a Ana Beatriz falou, sou advogada, então às vezes desculpa pecar pelo juridiquês, né? Que eu sei que não é público, eu tento evitar os jargões, mas às vezes é maior que eu, né? Então já peço perdão antecipadamente. É muito estranho estar fazendo esse debate com vocês sobre política de drogas, porque hoje parece uma coisa tão distante da nossa realidade, apesar de estar fazendo parte da dinâmica cotidiana das violências que a gente sofre ainda no cenário de pandemia, né? Acho que a gente está num grupo aqui que tem o consenso de que a política de drogas, a guerra às drogas, não é uma política falida, né? Como muitas vezes, inclusive movimentos mais progressistas defenderam, inclusive no processo de aprovação da Lei de Drogas de 2006, né? Essa linha de que a guerra às drogas é uma política falida, a guerra às drogas não funciona, né? Eu acho o contrário, né? A guerra às drogas, para mim, a política de drogas que a gente tem hoje é uma política muito bem sucedida para o propósito que ela realmente tinha de alcançar, né? Que era a violência e privação de liberdade dos corpos negros, né? Para mim, a política de guerra às drogas, ela é essa tecnologia que foi formulada como uma forma de ser uma continuidade, né, de perpetuar aí a liberdade dos corpos negros. Dentro desse processo que a gente chama de abolição inconclusa, né, da escravidão, ela tem um papel muito significante. Por que eu falo que a política de drogas foi bem sucedida? Né? Porque eu acredito que o processo dela, né, a finalidade inicial dela era perseguir, né, atingir aqueles corpos que são rejeitados pela sociedade, aqueles corpos que são marginalizados, né? Aquelas pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade social, da qual a sociedade quer apartar. Quando a gente vê as origens, né, dessa política proibicionista, né, dessa política violenta que sustenta aí grandes operações violentas contra comunidades, contra favelas, não só dentro de uma lógica de Brasil, mas dentro de uma visão mais global, né, a gente vê que ela é utilizada como um mecanismo de violência a certos corpos, né? O encarceramento em massa ele não é um fenômeno exclusivamente brasileiro.
né? A violência a favelas, a comunidades negras também não é um problema exclusivamente brasileiro, mas a gente vive eles de uma forma mais agravada por conta da nossa história. A gente não pode esquecer aí 3 séculos de escravidão, né? Mais de 3 séculos de escravidão que são muito responsáveis, né, pelas políticas criminais que a gente vivencia hoje no Brasil. Então, resgatando história, eu gosto de fazer isso, eu gosto de olhar para a história para tentar entender o presente, né? Se a gente olha para o período histórico pós ali a formalização, né, da abolição da escravidão, formalização porque reforço a tecla da abolição conclusa. Se a gente olha naquele momento da história, né, quais foram as medidas criadas ao fim da escravidão formal no Brasil, né? Não foram políticas de inclusão, não foram políticas, né, para fazer das pessoas negras torná-las cidadãs, né, daquela sociedade. Muito pelo contrário, o que saiu logo depois foi um código criminal que trazia a criminalização de condutas que antes não eram criminalizadas, né? Dentre elas, a vadiagem, samba, capoeira, prática de religião de matriz africana, enfim, várias dessas coisas que antes não eram crimes passaram a ser crimes, né? Considerando ali a realidade social da época. Então, uma pessoa que não queria mais ser escrava, os senhores da Casa Grande, eles não iam querer empregar essa pessoa, né? Ou proporcionar empregos, oportunidades, pagar salários, direitos trabalhistas, que era uma coisa que nem tinha, né, essa compreensão na época. O que eles não queriam fazer isso, e as pessoas não queriam não permanecer naquela situação de exploração, né? Então elas iam para a rua. E aí a vadiagem sendo crime, né, estar na rua ser um crime, aumenta aí a criminalidade, né, mantém um sistema de privação de liberdade, que é o que a gente vê até hoje. Então, o encarceramento em massa ele tem muita relação com essa política, com o racismo, né? Com a política de escravidão que se perpetuou por tanto tempo na nossa sociedade. E isso a Brisa trouxe muito bem, tanto na perspectiva da Angela Davis, né, quanto da Michelle Alexander, porque a nova segregação, né, apesar da Michelle Alexander trazer aí uma perspectiva do Jim Crow, que era aquela lei segregacionista nos Estados Unidos, né, que estabelecia que os negros só podem conviver aqui e os brancos convivem ali, né? Apesar da gente nunca ter tido esse tipo de formalidade, a população negra era segregada, né? A população negra nunca não teve acesso a políticas de cidadania como deveria ter sido feito, né? Assim como não teve a população negra estadunidense. Então, esse cenário ele proporciona muito, né, as condições que a gente vive hoje. Quando, na década de 80, passa o tempo, né, o encarceramento, a política de encarceramento super em voga, quando chega no fim da década de 70, no começo dos anos 80, em que começa a haver uma perseguição maior, aí, um endurecimento, digamos assim, né, em relação à política de drogas, isso acaba sendo um mecanismo para a manutenção da privação dessa liberdade, para a manutenção dessas estruturas de desigualdade, né? É um mecanismo que favorece o racismo. Quando a gente vê a nossa lei brasileira, por exemplo, a lei de drogas, ela é explicitamente racista, né? Ela usa o racismo enquanto um critério de distinção entre quem é traficante e quem é usuário, explicitamente, né? Deixa o olhar da força policial, o poder de decisão, a partir, como diz o texto legal, né, as condições sociais do agente do local. Isso é racismo, isso é discriminação, né? E a gente vivencia isso de forma diária e de uma forma muito violenta, né? Então, não é por coincidência que a gente tem um boom também do encarceramento, da taxa de encarceramento, né? A partir do crime de tráfico, né? A partir dos crimes relacionados a drogas, né?
E há uma hipocrisia social, né, em discutir abertamente isso. Acho que todo mundo que está aqui já teve essa experiência de diálogo, né, em casa, com seus familiares, acerca da política de drogas, né, acerca de drogas, né. Então, provavelmente, muitos de vocês escutaram das suas mães, assim como eu escutei, que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, que se eu usasse droga eu ia ficar super viciada, ia perder tudo, ia ser presa, né. Todo aquele conto que a gente escuta muito bem, né, crescendo. E em relação à população negra, de fato, isso é verdade. O contato com a droga, ele é, de uma certa forma, perigoso, porque há consequências diferentes, né, para o consumo de drogas enquanto pessoas brancas e o consumo de drogas enquanto pessoas negras. E isso é trabalhado muito bem quando a gente faz essa leitura mais crítica do artigo 28, né, da Lei de Drogas, que, como eu falei, explicita aí, né, o racismo já no seu texto, e ela é um tanto permissiva com um certo tipo de usuário e não é tão permissivo em relação ao outro. E essa discussão chegou no STF. Essa discussão chegou no STF numa linguagem de liberação, que é um termo que eu tento não utilizar quando a gente está falando de uma nova política de drogas, né? Porque há essas diferenças, há formas diferentes que o racismo opera na relação do consumo, né? E o Dudu Ribeiro, que é um dos fundadores da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, ele traz essa sistematização de uma forma muito interessante, que o que a gente não quer é a liberação, a gente não quer liberação, a gente quer a regulamentação, porque esse consumo de drogas ele vai ser diferente. Aí eu remonto àquele episódio que muitos de vocês já viram também, um estudo de um professor canadense, que ele coloca o paraíso dos ratos e o inferno dos ratos, né? E aí no paraíso dos ratos tem tudo que um rato precisa, tem comida, tem a rodinha lá, tem outros ratos, né? Tem água, e de vez em quando ele colocava cocaína lá, né? O inferno dos ratos não tem nada. Mal tinha comida, mal tinha água, não tinha outros ratinhos, não tinha brinquedo, né? E ele colocava a mesma quantidade de cocaína no inferno dos ratos, né? Quem estava no paraíso dos ratos, eles consumiam de uma forma muito mais esporádica a droga. Não que eles deixavam de consumir completamente, isso é importante, mas eles consumiam de uma forma mais esporádica. Quem estava no inferno dos ratos se valia daquela droga de forma mais contínua. E acabava gerando uma dependência um tanto perigosa. Então, o exemplo do inferno e do paraíso dos ratos, ele serve à nossa sociedade, porque hoje quem é que vive numa espécie de paraíso social e quem é que vive numa espécie de inferno social no Brasil? A gente sabe que é a população negra, a população que tem as maiores taxas de pobreza, que tem os maiores índices de mortalidade, nem falando da violência explícita, né, que nos mata através dessa política de drogas, mas níveis de mortalidade porque não tem acesso à saúde. A gente está vendo agora que a população negra que mais morre por Covid, que está mais em trabalhos precários, informais, né, que tem menos possibilidade de ascensão do consumo, enfim, e enquanto isso a população branca é a população que está no maior índice de riqueza, que tem acesso a melhores oportunidades de emprego, que tem acesso à saúde, né? E quando a gente coloca essas duas realidades, elas são muito diferentes. Se você faz uma política nova de drogas, que é só uma liberação desregulada de substâncias que tem não da forma como nos foi ensinado, mas tem um potencial lesivo, né? A gente abre a possibilidade de que essa substância acabe sendo mais um instrumento dentre todos aqueles instrumentos que nos matam, né? Que nos matam enquanto pessoas negras. Então, quando o Dudu Ribeiro ele coloca a questão da regulamentação,
enquanto uma saída, eu acho que é uma proposta interessante e viável. E não é isso que a gente tem observado dentro dos movimentos reivindicatórios por uma nova política de drogas, né? Regulamentação, quando eu falo, gente, é uma gestão mais eficiente de uma nova proposta, né? É você passar por um processo educativo daquilo, é conseguir falar sobre isso abertamente, é ter pesquisas, né? Não é uma forma também de limitar, né? É uma forma de fazer com que o processo ele seja mais acessível, mais aberto, né? E que não gere tantos prejuízos para a sociedade quanto ele pode gerar. Que é uma coisa que é parecida que aconteceu com o cigarro, né? O cigarro ele é legal. Agora, a gente que é um pouco mais jovem, né? A Ana Beatriz e Brisa, inclusive, mais do que eu, provavelmente. Lembram como o cigarro era na época dos nossos pais, né? Todo mundo fumava cigarro, cigarro era um símbolo de ascensão social, estava ali nas propagandas. Quando eu era criança, tinha cigarro de chocolate, para você fingir que você estava fumando, né? Era uma coisa super intensa. E hoje o cigarro é uma droga legalizada, que gera prazer, mas gera dano, né? Mas está regulamentada, né? Ela é acessível, você pode acessar ela de uma forma muito fácil, se você quiser, mas você faz isso consciente tanto dos benefícios quanto dos danos que ela pode gerar, né? Então, pensar numa nova política de drogas é pensar também um processo de regulamentação para que ela não deixe de nos matar através dessa política violenta que a gente vive hoje, né, nas nossas comunidades, nas nossas favelas, porque essa política de guerra às drogas não faz sentido, como eu falei ali, até no paraíso dos ratos, quando tudo está bem, está tudo tranquilo, os ratinhos ainda querem drogas, assim como se tudo estiver tranquilo na nossa vida, de vez em quando também é possível que a gente ainda queira consumir drogas. Agora, o consumo é muito mais tranquilo. Eu não acredito que a humanidade um dia vai ser capaz de parar de consumir drogas. Isso nunca aconteceu na história e provavelmente nunca vai acontecer na história que vai vir, né? Então, essa hipocrisia da política que se sustenta, né, em acabar com a droga, exterminar a droga, ela só serve para exterminar aquelas pessoas que essa sociedade julgam como pessoas descartáveis, pessoas desprezíveis, né? E é um instrumento de morte. E aí o que a gente não pode fazer é só sofisticar esse instrumento de morte quando a gente conseguir aí a discussão de uma nova política de drogas. E isso passa também por quem está no poder, né? Quem está no processo de tomada de decisão. Pensem que tudo isso não aconteceu de uma forma não deliberada, né? Não intencionada. A primeira lei que criminaliza a maconha aqui no Brasil é de 1830, se eu não me engano, 32, foi no Rio de Janeiro. E a justificativa dela era exatamente por ser uma droga de preto, né? Se a gente pega o texto ali de aprovação, né, de discussão daquela lei, tinha essa relação. E isso foi para os espaços como a ONU, né, por exemplo. Muito do que a gente vive hoje de dinâmica proibicionista e violenta foi pactuado dentro desses fóruns internacionais que tinham por missão e finalidade, né, a proteção de direitos humanos. Então, a ONU sempre falhou muito, na minha perspectiva, né, nessa missão de proteção de direitos humanos, quando a gente está falando de políticas de drogas e políticas criminais. O Uruguai, até recentemente, tinha sido penalizado pelo sistema ONU porque pensou uma nova forma de fazer política, né? Então, ele foi contrário às convenções assinadas lá em 1950, 1970, 1980, né? São alguns marcos legislativos que hoje estão, inclusive, no processo de reformulação, né? A ANGAS de 2016, parece que faz muito tempo. Não parece que faz tanto tempo, mas parece que faz muito tempo. Agora eu não lembro se foi 2016. Acho que foi 2016. A UNGAS, por exemplo, foi um marco, né, nisso, de revisão dos nossos normativos internacionais acerca da política de drogas, né? Mas eles continuam sendo formulados e pensados pelas mesmas pessoas. Então, cadê as feministas, antiproibicionistas, latino-americanas, né, no debate da construção dos novos marcos legislativos globais? A gente não tem.
Hoje a nossa política de drogas, né, está ali pendente de definição do Supremo Tribunal Federal. Quem forma hoje o Supremo Tribunal Federal, né? Quem são as pessoas que conseguem acessar esses espaços? São aquelas mesmas pessoas que um dia deixaram por tantos séculos, né, negros na escravidão, foram as pessoas que colocaram aí a lei de 1830, foram as mesmas pessoas que fizeram os marcos normativos proibicionistas, né? Então, o perfil dessas pessoas que estão nos espaços de tomada de decisão alterou muito pouco, né? Em décadas e décadas e décadas de debate. E a gente vive nesse esforço de conseguir ser ouvidos dentro desses espaços, né? E esse é um desafio, por isso que a gente precisa se articular entre nós, né, para tentar fazer essa influência. Vamos lá, só um caso em perspectiva, aproveitando meus últimos minutos aqui, Ana Beatriz, mas que eu acho que é importante para a gente colocar em discussão, que foi o debate no STF, né? A maioria da elite branca, progressista do Brasil adorou o voto do Barroso. Nossa, não, ele vai me deixar plantar 6 plantinhas aqui, mudinhas de maconha. Ele faz um voto bonito, aqueles votos que ele faz, assim, meio espetaculosos, né? Coloca ali alguns fatores. Agora, o voto dele é extremamente racista. Quando ele fala do crack, de pessoas que consomem o crack, trazendo ali, né, uma imagem racial muito forte, ele fala que são pessoas sem alma, né? Então, ele faz uma agenda de legalização que a gente tem visto muito nos movimentos de drogas, no movimento de cárcere, né? Que vamos só legalizar a maconha. Ou seja, legalizar a maconha é permitir isso que a gente está vivendo hoje. A maconha é legalizada para boa parte da população, até a cocaína é legalizada já para boa parte da população, né? Eu estudei numa universidade de elite aqui em São Paulo, né, de direito, enfim, junto aí com filhos de deputados, pessoas aí muito influentes dentro do espaço, enfim, e essas pessoas consumiam droga pra caralho e comprava com uma facilidade. Hoje essas pessoas estão nos maiores escritórios de advocacia, nas maiores empresas do Brasil e continuam consumindo droga, né? E isso não é falado. Então, para ele já é legalizado. E o voto do Barroso ele só reforça essa posição, né? O voto de fato que rompe ali com um pouco dos limites, um pouco com a política que existe hoje, é o voto do Gilmar Mendes, que não é espetaculoso, não faz firula, né? Não remete a Leblon, mas ele faz um processo de, libera então todas as drogas, né? Legaliza, formula, regulamente, né, todas as drogas. Não faz sentido manter essa proibição, mas também não faria sentido flexibilizar essa proibição apenas para uma substância, né? Então ele avança um pouco mais, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesse julgamento da STF, e olha que a gente está discutindo só o consumo pessoal, né? A gente nem está discutindo aí outras formas de comercialização, né, e produção de drogas, pesquisas científicas com drogas, que a nossa hipocrisia social é tanta que nem nos permite, de fato, pesquisar essas substâncias, né, entender os limites dos seus danos e os limites dos seus benefícios, né? A gente não tem essa possibilidade de fazer essas pesquisas no Brasil de uma forma ampla, né? Mas é uma discussão ainda que está posta, né? Ou seja, temos muitas frentes ainda de atuação, um processo nacional inconcluso, uma política de drogas muito bem sucedida para os seus propósitos, que só avança, inclusive durante a pandemia, né? Não dá para esquecer aí o aumento de número de pessoas mortas em operações da polícia ainda em um período pandêmico, ainda que tenha tido uma decisão da STF falando para elas pararem, né? E um investimento absurdo dentro de instrumentos para essa força de segurança, no momento que todo o nosso investimento tinha que estar sendo focado em sobrevivência, né, em saúde, enfim. Eu não sei se vocês viram lá no Rio de Janeiro, né, que eles gastaram milhões ali para ter novos tanques
para invadir a favela contra as drogas, enfim, é algo extremamente irracional, e a gente também tem a disputa ainda pendente no espaço internacional, né? Porque essas mudanças, elas vão ser gradativas a partir do momento que a gente avança em outros lugares também, né? Assim como o racismo existe no Brasil dentro da política de drogas, o racismo também existe na política de drogas em outras partes do mundo, né? Essas estruturantes, eu nem consegui falar aqui tanto das questões de gênero também, né? As triplas jornadas, a questão do encarceramento triplo por conta da questão de drogas, enfim, o tema que a gente pode ficar para depois. Essas questões ainda não entraram no cerne desses debates, né? E a gente precisa muito tentar trazer isso, né? Tentar trazer esses elementos para que assim a gente consiga construir uma nova política de drogas. Acho que é isso, Ana Beatriz, perdão, estendi aqui um pouco o tempo. Muito obrigada pela sua exposição, pela sua fala. E tudo bem, a gente extrapola um pouquinho o tempo para ouvir coisas importantíssimas, não tem problema. Gente, quero saber se alguém vai se colocar para a gente discutir dúvidas, questões, podem falar no chat para a gente ir debatendo. Brisa, tem alguma colocação para fazer? Alguma questão depois do que Sheila trouxe? Enfim, fiquem à vontade. E aí a gente vai ver se tem questões para a gente dar continuidade ao debate. Deixa eu ver aqui. Oi, boa noite, Bini aqui. Enquanto as colegas vão pensando aí, eu vou fazer uma pergunta, então. Eu queria saber se Brisa e Sheila poderiam dar uma definição, para quem nunca ouviu essas palavras, do que seria o abolicionismo penal. Quer falar, Sheila? Posso, sim. Eu tinha com muita estranheza quando eu ouvi o termo abolicionismo penal pela primeira vez, né? Porque, como assim você quer viver numa sociedade sem cárcere? Não fazia o menor sentido. Eu estava na faculdade de Direito, né? Tipo, a gente precisa de cárcere, né? As pessoas praticam crime. Cárcere precisa existir. Até que eu entendi que o cárcere não precisa existir, né? Dentro de uma sociedade que a gente consiga romper com as desigualdades de tal forma, e aí desigualdades mesmo, né? Não só desigualdade econômica que a gente vive, que limita aí os conflitos patrimoniais, né? Que faz com que esses conflitos sejam minimizados, mas uma sociedade que também lide com seu processo social, né? Ou seja, o machismo, homofobia, racismo, enfim, que são responsáveis por uma série de crimes de disponibilidade, de violência, né, desses corpos, a partir do momento que a gente consegue conciliar isso e acaba ficando com práticas de crimes que são geradas por, enfim, transtornos mentais, outros tipos de situação, é possível a construção de uma política criminal que não seja encarcerante, né? Que não tenha o encarceramento como única resposta. É possível que a gente utilize de outros métodos de resolução de conflito social que não seja o cárcere, né? Essas sociedades são possíveis, né? Parece um tanto pouco fora da nossa realidade, né? E é uma linha dentro da criminologia, o abolicionismo penal, né? Mas é possível, tem países que já mostraram, né, que
Tem países que, inclusive, que fecharam todas as suas prisões, né? E não tem mais prisão. Lógico que é uma outra realidade, mas a gente está falando que essa construção dessa realidade é possível, né? De uma sociedade mais harmônica, enfim, e que não use o cárcere como remédio para todos os seus conflitos, né? A adoção de uma linha de direito penal mínimo, por exemplo, não seria tão absurda para um país como o Brasil, né? Direito penal mínimo também é uma linha da criminologia, assim como é o abolicionismo penal, né, que coloca ali que o direito penal só seja aplicado, né, as medidas de privação de liberdade e restrição de direitos só sejam aplicadas em situações realmente graves, né, que nem todo crime merece ser amparado do Estado, né, e aí são linhas diferentes que às vezes convergentes, né, dentro da criminologia, mas que propõem aí uma revisão drástica da política de encarceramento em massa que a gente tem, né? O abolicionismo penal, por mais utópico que ele pareça para alguns, ele é possível, né? Se a gente consegue refazer o nosso pacto social, né? Se a gente consegue construir uma sociedade livre de desigualdades e consiga utilizar de outros mecanismos para a resolução dos conflitos que existem, porque o conflito ele faz parte da natureza humana, né? Ele vai existir de outras formas. Agora a gente tem práticas que podem ser utilizadas para isso, né? Justiça restaurativa, por exemplo, uma delas, né? Fazer outras medidas para fazer o gestionamento desse conflito que não seja simplesmente encarcerar pessoas. Eu não sei se a Brisa quer complementar essa linha. Para além disso que Sheila trouxe muito bem, explicou muito bem, assim, a pessoa nem sente o tempo passar, estou falando. Mas, assim, para além disso, acho que a gente tem que também ter a ciência que a gente não vai dormir e acordar sem o direito penal, né? Então, assim, a gente está inserido dentro dessa lógica, né? Como eu falei na minha fala, essa lógica não está só no sistema penal. Então, o que é que o abolicionismo quer acabar? Não é só a prisão, não é só o prédio da prisão, mas é toda essa estrutura que também fazemos parte delas, né? Então, assim, nós mesmos temos essa ideia de querer um castigo, nós mesmos temos essa dificuldade de pensar outras possibilidades para além do que é essa lógica de bem e mal, da pessoa que é má e que vai para a prisão, que errou. Então, há uma dificuldade de se pensar isso, primeiro, porque esse é um assunto muito pouco abordado na sociedade, e segundo, porque a gente está inserido nesse contexto, né? Como eu falei, o sistema penal, ele não é só a cadeia, ele é o judiciário, ele é a polícia, ele é esse aparato midiático, a escola, a universidade, a lei, o direito, ele também somos cada um de nós, né, que também reproduzimos isso. Então, tem uma frase que diz que a eternidade do sistema tem um tempo da sua funcionalidade. E aí, a funcionalidade do sistema penal não é proteger esses bens jurídicos, é justamente a ideia da criminologia crítica, do abolicionismo penal, é quebrar com essa lógica, é quebrar com essa ilusão de que ele está ali para solucionar esses problemas. Então, assim, a lei fala que, por exemplo, a política de drogas, a proibição das drogas é para proteger a saúde pública. E aí, se a gente for observar na sociedade, essa lei dos problemas de saúde, de vida, de integridade física para várias pessoas que estão sendo submetidas a esse controle penal. Mas ela não está cuidando da saúde pública, ela está fazendo tudo, menos isso. Então, assim, é necessário entender que também é isso, ele tem a função declarada, que é proteger isso que a gente chama dentro do direito de bem jurídico, né? Então, proteger a vida, proteger a integridade física, proteger o patrimônio, mas que na prática ele não cumpre essa função. E aí ele não cumpre essa função, não é porque ele tem um defeitinho aqui dentro dessa conjuntura mais nórdicos que não tem tantas pessoas, tanta população negra, vai ver, a gente vai olhar para a prisão e vai ver o quê? Pessoas que são imigrantes, por exemplo. Então, assim, ele vai sempre funcionar dentro dessa lógica de segregação social. Não é um defeito. Então, assim, quando a gente pensa
que foi a pergunta também que colocou, o que a gente teria como alternativa ao abolicionismo? Quando a gente pensa reforma do sistema penal, a gente tem que entender também que eu até ia trazer um pouco sobre isso, mas achei melhor não trazer, porque ia ficar uma fala muito extensa, não era tempo. Mas o sistema penal, ele já nasce, a prisão ela já nasce com reforma. A reforma não surge depois da prisão. Ela, desde o começo, a história da prisão vem acompanhada de reformas. Então, assim, desde o seu início, faz parte. Então, assim, isso faz parte, né, dessa estrutura de prisão, essa ideia de reforma. E aí, como a Sheila estava falando, tem outras correntes também dentro da criminologia, como os minimalismos, né, que, enfim, é a vertente para tudo, minha gente, isso aqui é um grande, né, resumo e tal, mas o minimalismo, ele na prática, ele tem várias vertentes, né, tem o minimalismo como um meio para chegar no abolicionismo, então, controlar o Estado ao máximo, e tem o minimalismo como um fim em si mesmo, que é essa ideia mais de reforma, de acreditar que essa falha do sistema penal ela não é essa falha, entre aspas, porque a gente entende que não é uma falha, né? A gente entende que isso faz parte, ele serve justamente para isso, para fazer essa segregação, né? E aí ele entende que essa falha é conjuntural, o minimalismo reformista, vamos dizer assim. E ele, apesar dele não ser assim o contrário do abolicionismo, o contrário do abolicionismo é essa ideia punitivista de lei e ordem e tal. Na prática, como a gente vê essas reformas acontecendo? A gente vê que essas reformas, elas foram, na verdade, elas buscavam, assim, intencionalmente, né, tirar um pouco dessa a centralidade da pena de prisão, diminuir a quantidade. Elas aumentaram, na verdade, a dar um movimento de reforma do sistema penal. Então, há um processo de, por exemplo, penas alternativas, a criação dos juizados criminais, que são para crimes de menor potencial ofensivo. A pessoa, ela está respondendo o processo, tem o que a gente chama no direito de medidas cautelares. E aí houve uma série de medidas que foram pensadas assim dentro desse contexto e que, na verdade, ao invés de a pessoa, sei lá, que antes dessas reformas vem sendo assimiladas pelo sistema penal, no sentido de, ao invés de reduzir, de enxugar o encarceramento, né, não consegue reduzir, porque o encarceramento continua crescendo, que é isso que a gente chama do super encarceramento, esse crescimento constante dos níveis do encarceramento, e aí, por outro lado, ele aumenta esse controle punitivo para estratégias tecnológicas, assim, que não são a prisão, que são, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, que são outros tipos de pena. Então, aumenta, na verdade, esse controle punitivo. E aí, quando a gente tem esse questionamento também, porque a gente vive num contexto muito complexo de facções, de tudo, e é isso, a gente não vai acordar, ou dormir hoje e acordar o seu sistema penal. Então, isso é um processo que vai passar por uma transformação profunda da nossa sociedade, em educação, de capitalismo mesmo, de racismo. Então, quando a gente está falando de transformação, a gente está falando de transformações profundas na sociedade. Não adianta só dizer isso e não dá educação, não dá saúde, várias outras coisas que isso também, que também são necessárias para a gente estar debatendo essa abolição, né, plena. Obrigada, gente. Eu vou trazer algumas questões que apareceram aqui no chat. Uma foi de Malu Brito Amorim, que eu gostaria de entender um pouco sobre a justiça restaurativa. Ela disse que tem dificuldade de entender se, de fato, é uma proposta considerada eficaz e também quais seriam essas possíveis alternativas, né, para pensar essas outras saídas. Então, é sobre justiça restaurativa essa dúvida. Eu vou falar também outras perguntas e aí a gente faz um bloco de 3, tá certo? Para facilitar. Aí vamos ver, a próxima foi também, calma, em relação às alternativas que teríamos ao abolicionismo penal. Outra questão também foi quais as medidas que seriam essas medidas alternativas, né? E quais as frentes de luta pelo abolicionismo penal no Brasil. Que outros movimentos a gente poderia acompanhar, além dos que Brisa trouxe aí de sugestão, enfim. Vamos fazer esse bloco, depois a gente vê mais.
Posso comer? Vou começar? Tudo bem? Complementando aqui o que a Brisa falou, né? Acho que a gente está para o abolicionismo, ele propõe uma transformação muito mais radical, né? Uma transformação sistêmica, uma transformação de práticas, uma transformação de cultura, né? Ela apontou isso muito bem, mas isso não quer dizer necessariamente que seja impossível também, né? Só lembrando Luiz Gama. Luiz Gama é alguém que eu gosto muito de lembrar de vez em quando, né? Que é aquele advogado que não era advogado, mas era advogado, né? O que a gente considera enquanto um dos primeiros advogados negros brasileiros, e ele tinha duas lutas na vida dele, que era a abolição da escravidão, abolicionismo por abolicionismo, né? O abolicionismo sempre parece impossível. A abolição da escravidão e a instituição da república, né? Que antes eles viviam no Império. Então, pensam, eram duas lutas que eram modificações muito estruturais. Ele morreu antes de ver as duas se tornarem realidade, né? Mas ele foi extremamente importante para as duas. Só que elas um dia se tornaram realidade, né? A República foi instituída e teve a abolição da escravidão, ainda que de uma forma mais formal, né? Isso nos serve de lição de que uma nova sociedade é possível, né? A gente está diariamente construindo essa nova sociedade, vai muito dos esforços que a gente consegue colocar nela, das aberturas que a gente tem de oportunidade e dos processos de ruptura também, que acabam sendo importantes para a gente conseguir nos reestruturar, né? E acredito que a abolição, o abolicionismo penal, ele vai dentro dessa esfera. A gente nunca teve uma forma de fazer, nunca existe nada que existiu para sempre, né? Hoje, todas as coisas que a gente tem, elas foram transformadas, né? Isso pode ser transformado também através de uma outra perspectiva. Em relação à justiça restaurativa, acho que ela tem uma visão muito interessante, né, de que quando acontece uma prática que é considerada crime, né, dentro do que a gente entende hoje como crime também, que pode ser sempre modificado, né? Então, hoje o consumo de maconha é crime, né? Daqui a alguns anos pode não ser, né? A justiça restaurativa, ela tem como, enfim, visão de que quando acontece uma prática de crime, ela acontece com uma ruptura de um elo social, né? De um vínculo social. E ela acredita que a gente possa fazer essa mudança, né, através de um outro olhar, de diálogos, de práticas comunitárias, né, que a gente não precisa necessariamente do cárcere para que aquele dano seja reparado, né? Então, tem muitas agências de justiça restaurativas que, se a gente for ver, são pessoas que passaram por uma experiência de roubo, né, e ficam de frente com a pessoa que fez a agressão, de pessoas que passaram por experiência de agressão, de pessoas que foram, que tiveram ali algum tipo de dano, né, que se dispõe de uma forma a reparar aquilo, né, junto com outras pessoas. Tem uma pegada, às vezes, até meio cristã demais, na minha perspectiva, que vem de um exercício de perdão, e entender que aquele perdão, né, aquele pedido de desculpa, ele pode restaurar, né, o dano, reparar o dano e fazer com que aquela pessoa que praticou um ato considerado ilícito se regenere, mas eu acredito que isso tem uma perspectiva mais eficaz do que o encarceramento pelo encarceramento que a gente vê hoje, né? Então, são formas que estão sendo pensadas de fazer com que seja diferente. Em relação a questão do movimento abolicionista, eu acho que ele ainda é muito fraco, né? Mas tem organizações muito sólidas que fazem essa batalha para além da frente, do desencarceramento, né? Eu sempre trago como exemplo os grupos as associações de familiares de presos, né? De sobreviventes do sistema, que hoje se juntam e fazem essa articulação, né? Os grupos de mães que perderam seus filhos por conta da violência, né? Que se colocam aí dentro de uma sistemática de do abolicionismo penal, porque foi essa violência gerada pelo sistema penal que tirou uma parte da vida deles, né? Que tirou uma parte da sobrevivência dos seus filhos, porque a gente
pode esquecer, quando uma pessoa é encarcerada, toda uma estrutura familiar é encarcerada junto, né? Quando uma pessoa é morta, né, uma parte da estrutura familiar também é morta junto com ela. Então, é muito bonito ver esses movimentos, né, se colocando, se mobilizando dentro dessa frente, né, e outros aderindo a isso a partir de um movimento de empatia com aquela dor, com aquela realidade, enfim, né? Eu vi também aqui passando uma discussão acerca da esquerda, eu vou dar um cutuque, né? A esquerda nunca foi abolicionista, a esquerda brasileira nunca nem chegou perto do direito penal mínimo, né? Hoje a gente vive um desmonte de políticas de direitos humanos, né? A gente vive, isso é claro, é evidente, nas políticas sociais que foram construídas aí num passado um tanto recente, eles melhoraram, teve avanço na agenda de direitos humanos relacionada às políticas sociais. Teve um avanço pequeno, teve um avanço que não foi feito em bases sólidas, né? Teve políticas gelatinosas que foram criadas, tanto que elas não se sustentaram por muito tempo. Agora, não cabe a gente utilizar um termo de retrocesso quando a gente está falando de justiça criminal. Não cabe a gente usar um termo de retrocesso quando a gente está falando de políticas de drogas, porque os governos de esquerda também eles foram incapazes de avançar numa agenda de transformação e avanço nas políticas de encarceramento, nos avanços de uma política de justiça criminal menos violenta, né? Os números, pelo contrário, eles sempre aumentaram. Então, as taxas de encarceramento aumentaram em governos de direita e governos de esquerda, as taxas de violência policial aumentaram em governos de direita e governos de esquerda. Então, não há retrocesso, né? A diferença é que a gente não tem aquele pano de fundo das políticas sociais que amenizam aí um pouco do dano que a gente vive na esfera da justiça criminal. Mas não houve retrocesso, infelizmente, nessa área, porque a esquerda do país nunca foi capaz de repensar uma política de justiça criminal com olhares mais humanizados, né? Com um olhar aí na perspectiva do abolicionismo, na perspectiva do feminismo, né? Na perspectiva do racismo. Isso nunca aconteceu na nossa história. Inclusive, a nossa esquerda ela é bem punitivista, né? E aí a gente pode abrir um debate que é extremamente complicado, principalmente dentro do nosso núcleo feminista, que até quando a esquerda está pedindo uma agenda de reivindicação de direitos, ela faz dentro de uma proposta de criminalização. Né? E isso acontece muito, né? Então, acho que a gente precisa repensar. No âmbito do direito, eu sempre li a Maria Lúcia Caram, a Julita, né? Que não é do direito, mas ela acaba pensando um pouco em relação a isso, de como o movimento progressista, né, quando ele quer avançar em direitos, ele pensa na privação de direitos através da criminalização. Então, isso é muito esquizofrênico, né? A gente não consegue avançar. E é isso, o que a gente precisa também é de uma esquerda. Eu, enquanto pessoa de esquerda, queria muito uma esquerda que se colocasse aí numa agenda de enfrentamento à política sanguinária, à política criminal sanguinária que a gente vive hoje, né? É isso que a gente devia estar pensando. Mas, como sempre, né, a dor do outro fica em segundo plano, né? E provavelmente, quando a esquerda voltar para o poder, né, a transformação da justiça criminal não vai estar no centro ali da agenda. Pronto, pessoal. Acho que as perguntas acabaram sendo respondidas. Brisa, tem algo a acrescentar? Sim, na verdade, perguntaram aqui, citaram alguns movimentos sociais, agendas, só para elucidar essa questão, né? A agenda é um espaço que é composto por vários movimentos sociais, então muitos deles, como Amparar, Mães de Maio, compõem a agenda nacional. Olhada no Instagram da agenda para estar acompanhando mais, é uma coisa que eu super recomendo, e recomendo também estar acompanhando essas páginas do Elas Existem, por exemplo, de Amparar, Mães de Maio, como foi falado. Tinha uma questão, assim, sobre serial killer, né? E aí eu acho que também, na questão do abolicionismo, são esses crimes mais graves,
que realmente é algo que precisa ser debatido, né? E aí eu acho que também a gente tem uma variedade de respostas possíveis em relação, como eu falei, né? Tipo, a justiça restaurativa é apenas um dos caminhos, mas existem vários outros caminhos, vários outros modos de solução do conflito, porque os crimes também, eles são diferentes tipos de conflitos sociais. Então, uma coisa é um estupro, outra coisa é um homicídio, outra coisa é o tráfico de drogas, né? Então, assim, eu acho que o processo da gente, para pensar, refletir sobre essas questões, é entender que quem majoritariamente está preso não são esses tipos de crimes, né, de homicídio, inclusive, homicídio é bem pouco punido no nosso país, e também entender que, né, como eu trouxe assim na minha fala, o sistema penal não tem uma atuação instrumental, que a gente fala, ele não tem uma atuação voltada para garantir essa proteção, de fato. Na verdade, ele não funciona para isso. O que ele tem é uma função, ele cumpre a função simbólica, ou seja, ele está ali, né, encarcerando aquelas pessoas e meio que dizendo assim para a gente, isso é criminalidade. Quando, na verdade, existe uma variedade de criminalidade que não está ali naquele espaço, que também é considerado crime, que está por aí afora, né? Então, assim, há um grande impacto, há grandes crimes que têm impactos muito fortes e muito mais coletivos, por exemplo, os crimes ambientais que matam muito mais pessoas, né? E que não tem esse mesmo tratamento. Então, assim, cada questão, cada tipo de conflito também vai gerar vários outros debates de como a gente pode resolver sobre uma outra lógica. E aí é isso, eu acho que eu consegui responder. E sobre a esquerda, eu acho que também a gente precisa pensar na questão da ideia do que a gente tem de esquerda, né, da esquerda partidária, e de pensar que o nosso ideal de esquerda é de ruptura, assim, de transformação social muito mais profunda, sendo os partidos de esquerda, né, apenas uma parte do que é essa ideia, né, do que a gente considera de esquerda, mas com certeza é necessário ter muito mais debate, é um debate muito exíguo, muito pouco que se tem dentro dos partidos políticos, assim, a respeito das questões do encarceramento. Amanda se inscreveu, vamos ouvi-la para finalizar. Amanda? Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Amanda, entrei na Renfa agora, tem 2 semanas, sou advogada também. Tem pouco tempo, assim, que eu estou conhecendo o abolicionismo penal e me considerando abolicionista. E aí, algumas coisas que me preocupam, assim, algumas reflexões que me vêm, né, quando eu converso com as pessoas sobre isso, sempre tem aquela pergunta, não, o que a gente vai colocar no lugar, né, como é que a gente vai fazer, né, aí uma colega estava me dizendo outro dia, mas na comunidade não tem como deixar os traficantes, porque vira um terror, porque se a prisão, mesmo que não resolva a longo prazo, resolve temporariamente. E aí eu fico pensando nos dados, sabe? Como que às vezes dá vontade de ter dados. E aí isso é algo assim também que eu gostaria de me aprofundar, mas dados para explicar como que isso não, qual que é o efeito disso, né? Assim, como que isso não cumpre a função, como vocês estão falando, né? De essa suposta função de reduzir a criminalidade, trazer paz social, enfim, de evitar o cometimento de crimes violentos, por exemplo. Aí o pessoal associa o tráfico com violência, que a gente vê que não necessariamente tem a ver, né? Os crimes violentos, inclusive, não costumam ser punidos, né? Crimes como homicídio, como vocês falaram, mas e aí me vem essa questão dos dados. E aí, ao mesmo tempo, eu chego no ponto que eu falo assim, mas precisa de dados para a gente pensar em algo que eu acho que parece ser um limite ético, que eu acho que é como a gente colocar assim, até como a Angela Davis coloca, eu não sei se Brisa falou, que eu perdi um pedacinho, mas que ela coloca assim, nossa, teve um tempo que a gente achava que
que se pensava, né, que a abolição da escravidão era um absurdo. E hoje a gente considera uma barbárie. Então, a gente tem que chegar no ponto de entender que a prisão é uma barbaridade, assim, é uma tortura, é uma forma de tortura, né? E eu fico pensando se a gente conseguiria partir daí de pensar assim, a prisão é uma forma de tortura, então não tem como a gente trabalhar com ela. Ah, mas e o problema da violência, da criminalidade? A gente precisa abordar de outras formas, porque é um limite que a gente não pode passar, né? Que é submeter as pessoas a essa forma de tortura, ainda mais quando ela é utilizada e, né, como ferramenta para a aniquilação do povo negro, enfim, das pessoas pobres, como essa forma de aniquilação mesmo, né, e de exclusão. E aí, enfim, nessa perspectiva, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como, se vocês acham que não sei se esses dados também como a gente convencer, sabe? Como dialogar com as pessoas para pessoas que estão fechadas para a possibilidade do abolicionismo, né? Que entendem que tem que ser essa resposta. Onde a gente poderia procurar esse material, por exemplo, para demonstrar pesquisa mediante dados que não tem essa efetividade. Eu não sei se eu perdi alguma referência nesse sentido. E também queria que vocês comentassem a decisão do STF sobre a criminalização da homofobia, sobre, né, aquela analogia com o racismo e a criminalização da homofobia, né, diante da discussão do abolicionismo penal. Quem vai primeiro? Tanto faz. Tanto faz. Eu vou pegar a última e deixo a primeira mais para a Brisa, assim, que para mim é uma provocação mais direta, que eu fico com bastante raiva, na verdade, né? É muito a dinâmica da esquerda brasileira e de como opera as nossas instituições de sistema de justiça, né? Isso é um grande exemplo, assim, a distorção ali na interpretação do que é o racismo. O que aconteceu dentro desse caso? Basicamente, um homem branco pediu para uma corte branca que pudesse reconhecer que o crime de racismo pudesse ser aplicado a pessoas brancas, né? Em suma, foi isso que o STF decidiu, né? Essa possibilidade, essa abertura, né? Em um país que tem tanta dificuldade de reconhecer o racismo, um país que tem tanta aceitabilidade para uma ideia, inclusive, de racismo reverso, né? O que a gente permitiu foi que isso acontecesse através de uma manobra judicial dentro de uma agenda criminalizante, né? Longe de mim defender que a lei do racismo super funciona e é super aplicada, essa não é a realidade, né? Mas até esse efeito simbólico formal foi tirado, né? Quando você lê o voto do STF, quando você lê a decisão, quando você lê a ação e você lê a decisão do STF, né, é feito num julgamento que em nenhum momento teve a participação do movimento negro, né, teve organizações negras, teve advogados negros, teve juízes negros, não passou por nenhum momento, né, essa análise por pessoas negras. O que a gente viu foi isso, né, uma flexibilização sem medida da luta antirracista, né, e isso tem acontecido muito dentro dessas dinâmicas e a gente precisa ficar muito atento, né, como você disse, a transformação ela leva tanto tempo para acontecer, né? E a luta pela construção da legislação de racismo no Brasil ela foi tão longa, demorou tantos séculos, né, para que isso saísse, para que em um momento, em uma pessoa querendo lacrar e fazer uma manobra de interpretação judicial, a gente conseguisse fragilizar um instituto que foi feito para nossa proteção, né? Porque o que vai acontecer na prática? Mas como assim essa pessoa negra está praticando racismo contra uma pessoa negra, racismo transfóbico?
Primeiro, não é nem trans, não é nem negro, mas o termo que ficou foi racismo transfóbico, né? Então, é realmente ali um exercício de interpretação gigante, né? E eu defendo que as instituições têm que funcionar na sistemática que as instituições têm que funcionar, né? Eu acho muito absurdo dar o poder do judiciário, dar ao judiciário o poder de criminalizar qualquer coisa, né? Então, esse não é o papel do judiciário. O papel do judiciário é aplicar leis, aí também dentro de uma janelinha bem fechada aqui, talvez de um direito penal mínimo, né? Sem escutar aí a abolicionista que grita dentro do meu ser, mas se a gente coloca essa janelinha só de que o legislativo legisla, o judiciário aplica a legislação, né? Interpreta e aplica essa legislação, o judiciário nunca poderia criminalizar algo, né, por si só. E isso é uma abertura muito perigosa. Isso é uma abertura perigosa para nós, que estamos numa tendência contra-majoritária, né? Se a gente permite isso para uma agenda que é bonitinha, a gente concorda, né? E quando isso acontecer para agendas que a gente não concorda? Porque você abre a janela, você abre o precedente, né? Então, eu acho muito perigoso solicitar isso, demandar isso da justiça e aceitar que isso aconteça, né? Então, fico muito receosa com essa decisão e concordo com você também, Amanda. As transformações, elas levam tempo, né? Infelizmente, não dá para a gente ser tão ansiosa em relação a isso. E a gente tem essa necessidade de fazer esses diálogos em pequenos grupos, né? Vamos lá, eu acho que a internet também, a nossa geração, ela não tem tanto essa ação de base, digamos assim, né? Essa necessidade de voltar às bases, de conversar com as comunidades, conversar com tios, tias, né? Fazer um exercício dessa ação política de formiguinha. A gente não tem muita paciência para isso, mas é isso que a gente precisa, especialmente numa agenda tão sensível como a nossa, que a racionalidade passa longe do debate, né? Toda vez que eu vou falar de droga, eu consegui convencer meus pais de tudo, acho que até do abolicionismo penal eu meio que consegui convencer eles que cárcere não funciona, né? Agora, drogas, não tem como, né? Para mim, quando eu defendo a agenda da regulamentação da maconha, minha mãe já fica louca. Até hoje, né? Porque é uma discussão muito sensível, até porque muitas vezes as pessoas passaram por experiência de dor, né? Então, por exemplo, eu tenho um tio que ele é usuário de drogas e tem um consumo abusivo com as drogas, né? E meus familiares já sofreram muito a consequência disso. E vindo de uma família pobre, mais precária, que não tem condições de clínicas de tratamento, né? Clínicas apropriadas de tratamento, vamos ser bem francos, e tem outras possibilidades ali de passar por uma política de redução de danos, enfim. E essa situação foi vivida de uma forma muito grave por muitos anos, né? Apesar de hoje já estar mais tranquilo, até dentro de uma lógica de política de redução de danos, né? De que não dá para tirar tudo e você vai jogando com o que tem, enfim, né? Ainda existe esse processo de dor, né? Então, muitas famílias vivenciaram isso também, né? E aí todo mundo acha que você pode estar naquela situação de consumo absurdo, né? Aí eu venho com o meu cohort, olha só esse cara aqui, ó, neurocientista, que diz aqui da questão do consumo problemático, do dano que pode ser gerado. Porque é isso, gente, a droga que hoje mais tem um potencial de dano, né? Segundo aí os especialistas, que eu não sou, só repito, é o álcool, que é uma droga legalizada, né? Então, a hipocrisia que a gente vai tecendo em relação a isso, né? É isso mesmo, Ana Beatriz, eu dei muito, Henrique Carneiro, gosto de escutar o Carl Hart, o Siddhartha também, né? Porque eles foram pessoas que também abriram a minha cabeça, porque eu também tinha, antes de ler o Carl Hart, eu tinha a mesma visão que todo mundo tem sobre o crack, né? Então você usa crack e você vai virar dependente, vai morrer, né? Ou vai matar. Que é essa visão absurda, né, que as pessoas têm. E não, a gente tem que entender as condições sociais que levam aquilo, a gente tem que entender que condições sociais, elas levam ao consumo problemático, mas que essa não é a regra, né? O consumo problemático, ele é a exceção,
né? E a gente precisa lidar, né, criar mecanismos para lidar com isso, mas para criar mecanismos para lidar com isso, a gente precisa falar disso de uma forma aberta, de uma forma sincera, de uma forma honesta, de tal forma que a gente consiga pensar em políticas públicas, né, para atender a essa demanda, que não é o que está acontecendo, que não é o que acontece na nossa sociedade hoje. Passo para a Brisa congelou ou só comigo? Ou eu tô congelada? Também, aqui também. Ah, Parou. tá. Eu tô mexendo, porque às vezes sou eu. Brisa? Acho que a internet dela tá dando uma oscilada. Oi, agora sim. Estão ouvindo? Para mim. Mas vocês estão me ouvindo? Para mim, vocês estão congeladas. Então, Eu acho que a tua internet, amiga, tá oscilando um pouco, sabe? Pronto, agora deu uma melhorada. Ele volta e depois congela para mim de novo. também. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter essa paciência que a gente está trazendo aqui, é um pensamento contra-hegemônico. Alguns pensadores que têm essa visão, essa imensidão, tá. O que eu estava falando é que nosso pensamento é contra-hegemônico. Está pensando isso, está trazendo isso, mas para além disso, há toda uma. Vou tentar entrar pelo celular. Olá, tá melhor? Sim, amiga, melhorou bastante. Pronto, a minha internet começou a chover aqui, já viu, né? Aí sim, o que eu estava falando é que a gente tem que ter essa paciência histórica, né? Que somos essa ideia contra-hegemônica, que vamos remar contra a maré, né? Que temos uma resistência aí de toda a sociedade, toda essa construção social de muito tempo, né? Então, assim, os argumentos que a gente pode estar utilizando são os dados que a gente pode estar utilizando também, para além desses vários doutrinadores que foram citados também na nossa conversa, são os dados do Infopem, que mostram essa desigualdade, né, do desencarceramento, de como o sistema penal ele encarcera determinada parcela da população, mostra esse perfil. Outra coisa também é a gente entender que quando a gente está falando abolicionismo, a gente não está falando que não vai ter nenhum tipo de controle social. Então, não é uma coisa assim, banda voou de forma alguma. É a gente pensar, na verdade, justamente olhar para esses conflitos e realmente querer uma solução para eles, buscar uma solução para eles. Porque quando a gente pensa assim, ah, não, mas a cadeia é a única coisa que agora pelo menos resolve o quê? Que essa pessoa ela entra na cadeia, e aí é aquela ideia, né, de que a pessoa ali é uma máquina de fazer criminoso, né, de que a pessoa entra na cadeia e sai dali com muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho, sai dali extremamente cheia de traumas, né, a gente pode imaginar, não precisa passar por isso para saber o quanto a situação de grande vulnerabilidade, né, estar ali, não ter acesso à comida, privação de liberdade, enfim, várias questões. Então, assim, como é que isso vai ajudar a melhorar o problema? Tipo, não ajuda, né? Então, encarar e abrir mão dessa ilusão, né, do sistema penal como algo que vai resolver. Ele não soluciona, ele cria outros problemas. E aí, é isso, acho que esses dados também, que são do próprio governo, também ajudam a gente a pensar e a estar conversando com essas outras pessoas, que é um processo importante também, da gente estar nesse constante diálogo, né, com a sociedade. Muito obrigada, gente. Um acréscimo que eu queria fazer, só também sugerir o Infovírus Prisões, porque agora em época de pandemia é bem importante a gente ver a problemática das prisões, principalmente numa situação pandêmica, né?
E a gente pensar também, principalmente pegando esse gancho da última fala de Brisa, desse finalzinho, de que as prisões elas não podem ser um depósito humano onde as pessoas vão para ali e simplesmente vão morrer lá. Não, porque elas vão voltar para a sociedade, né? E se elas vão voltar para a sociedade, qual o impacto que vocês querem, né? A gente tem que pensar assim, e eu acho que propor, trazer esse questionamento, qual o impacto da prisão na vida de cada pessoa, né? Porque se ela vai sair dali, como é que ela vai sair dali? Com que mentalidade? Como é que ela pode se ressocializar, né? Entre aspas, porque a gente sabe que não existe ressocialização, enfim. Mas é isso. Eu quero agradecer muito às debatedoras, Sheila, Brisa. Foi incrível ouvi-las, realmente. Agradecer também a todos os participantes que contribuíram e dar os encaminhamentos finais. Eu achei muito importante também a fala de Sheila, quando ela fala da questão da redução de danos, porque vai ser a próxima aula do curso. Vai ser sobre redução de danos e a gente já fica com esse gancho, né? E essa ansiedadezinha para a próxima aula a gente trabalhar isso, e a gente pensar realmente em mecanismos de redução de danos dessa política toda de proibição, como é que a gente repensar isso e entender que o sistema de justiça criminal ele não deveria ser o mecanismo utilizado, né? Enfim. Obrigada, gente. Só quero agradecer e é isso. Obrigada. Obrigada demais, Sheila, Bia, todo mundo que Agradeço, participou. gente. Redução de danos salva vidas. Vamos lá. Tchau, boa noite a todos e todas. Se cuidem, de verdade. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Todo mundo assine a lista, tá, gente? Para quem não assinou ainda. Tchauzinho.